Queridos irmãos, um bom dia, excelente manhã de domingo a todos. Nós agradecemos a Deus por mais esse milagre da vida, pela sua graça, pela sua misericórdia sobre nós. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós nesta manhã e durante todo o dia, para a glória de Cristo. Nós estamos aqui para encerrarmos a última carta que João escreveu ao Apocalipse. Das 7, Laodiceia é a 7ª carta, e nós vamos ler, fazer a leitura e logo depois a oração, para podermos entrar propriamente na panorâmica da carta e também na sua mensagem central, tá bom? Então, abra sua Bíblia aí no capítulo 3 do livro do Apocalipse e mantenha aberta no texto a partir do versículo 14. Vamos ler ao versículo 22, que é o último versículo do texto da carta a Laodiceia, a igreja de Cristo na cidade de Laodiceia, tá bom? Então, vamos ler aí a palavra de Deus no capítulo 3 do Apocalipse, a partir do versículo 14, onde diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, pois, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se no meu trono comigo, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, então, nesse momento, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, essa manhã, de podermos aqui tratar desse assunto. Oremos. Senhor Deus querido e Pai Todo-Poderoso, louvado e bendito seja o teu santo nome. Nós te agradecemos por essa manhã, por mais esse dia de vida na tua presença, pelo primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia do ajuntamento solene do povo de Deus, mesmo estando separados fisicamente, de não estarmos presentes nos templos, mas estamos presentes uns com os outros, espiritualmente diante de Deus. Obrigado, Pai, por todos aqueles que nos acompanharam durante toda a semana e hoje encerrando mais uma exposição dessa carta para nosso entendimento, para nossa edificação e, acima de tudo, para a glória e louvor do Teu santo nome. Nós pedimos a Tua orientação, a Tua bênção sobre nós nessa manhã. Te rogamos, ó Deus, o perdão dos nossos pecados. Te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós tivemos uma instabilidade logo no início, que seria às 9 horas, mas ficou agora para as 10, né? Mas graças a Deus estamos fazendo esse momento de estudo e vamos aqui entrar na panorâmica da cidade de Laodiceia. É uma carta muito interessante, né? Muito rica em detalhes. Gostaria muito de poder tratar ela mais a fundo, mas como o tempo não nos permite, a gente vai trabalhar só os pontos que já estamos trabalhando durante toda a semana com as outras cartas também, apenas dando a panorâmica da cidade e também a sua mensagem central, destacando pontos ali do texto que é extremamente edificador para a nossa vida, tá bom? Então vamos à panorâmica da cidade de Laodiceia. Essa cidade era uma cidade muito importante na região da Ásia e também uma cidade muito rica, né? Ela foi fundada ali no ano 250 a.C., aproximadamente, por Antíoco, né?
Antíoco da Síria, nós já ouvimos falar sobre ele aqui em outras cartas. Ele teve a interferência em outras cartas aqui, em outras igrejas de outras regiões, mas especificamente Laodiceia foi fundada por ele, e ela ficou famosa pela sua localização, né? Ela ficou rica por causa dessa localização, o que havia no seu trajeto que trazia riqueza para a cidade. Havia nessas rotas ali comércio, né, rotas comerciais, havia um porto também próximo àquela cidade. Então, comerciantes de várias nações vinham negociar nas redondezas ali de Laodiceia, e isso trazia riqueza para a cidade. A igreja, infelizmente, com essa pompa, né, essa posição comercial muito grande, ela acabou assumindo a própria cara da cidade. E isso no sentido da igreja. A igreja acabou por refletir o que a cidade absorveu, certo? Então, a cidade de Laodiceia, ela ficava situada ali no Vale de Lico, mais ou menos distante de Filadélfia, cerca de 69 quilômetros, entre 69 e 70 quilômetros. De Colossos, né, uma outra região próxima, ela ficava a 18 quilômetros. E Herápolis, mais próxima ainda, ficava a 10 quilômetros. Né? Paulo fala dessa rota, dessas igrejas próximas e por onde ele passou, lá em Colossenses 4, versículo 13. Então, Laodiceia, o nome da cidade, né, foi dado por Antíoco II, né, em homenagem à sua esposa, que se chamava Laodice. Né? Então, a cidade depois ela é conquistada pelos romanos, ali no ano 133. Eles constroem um sistema rodoviário de leste a oeste, né, para facilitar a rota e o comércio, e também uma outra rota de norte a sul. Né? E isso acabou favorecendo e ajudando Laodiceia, trazendo prosperidade à cidade, muita riqueza. Então, o forte na parte industrial de Laodiceia era o cultivo e também a produção, né, ali da lã negra. Havia também uma escola de medicina na sua região, que acabou por se especializar com o passar do tempo no cuidado dos olhos das pessoas. Né? Ela fabricava um colírio excelente, de extrema qualidade, para quem tinha infecção nos olhos, o que ajudava muito aos viajantes que estavam ali nas suas rotas comerciais, né? Outras pessoas que eram peregrinos, eles, devido ao deserto, ao calor, à poeira, a doenças, e acabavam seguindo para Laodiceia para lá tratarem dos olhos. Então isso era uma parte importante ali da cidade. O centro financeiro, né, demonstrava que a cidade era uma das mais ricas do mundo, né, naquela época. Um lugar também de muita gente rica, de milionários, gente de muito dinheiro. No ano mais ou menos 61 depois de Cristo, ela é devastada por um terremoto. Ela depois é reconstruída, e essa reconstrução ela é feita sem a ajuda do imperador, sem ter nenhuma ligação com Roma. A cidade, como era muito rica, ela não queria ajuda de ninguém. Né? Os habitantes ali eram orgulhosos, cheios de riqueza. Então, a cidade, tanto quanto depois vamos ver aí a ligação que eu falei que a igreja tinha com a cidade, tomando a sua cara, né? Ela acaba por ter o mesmo comportamento da cidade. Então, do jeito que a cidade era tão rica, a igreja lá na frente ela vai se achar também rica, ostentosa, e que não precisa e nem tem necessidade de coisa alguma, e depois ela se mostra inclusive sem a necessidade de Deus. Isso é uma característica lamentável da igreja de Laodiceia. O centro também industrial em Laodiceia, como eu falei aqui, além da produção de lã, né, ela tinha a venda, o comércio daqueles que se instalavam, que vinham de outras regiões e produziam, traziam outros produtos para vender. Então isso também trazia dinheiro à riqueza. Como medicina, né, tendo a medicina como referência, como eu falei aqui, a questão do colírio, né, essa escola de medicina que havia muito famosa ali, que fabricava esses colírios, também havia o fabrico de ungüentos, né, ungüentos para outras partes do corpo, além dos ouvidos, também os olhos. Né. Havia um pó frígio também, que era utilizado para fabricar justamente, era a matéria principal desse colírio, era o remédio mais importante produzido
naquela cidade. E acabava por não só usar na cidade, mas também por exportar, né? Mandar para fora, para outras regiões de centros populosos do mundo que precisavam desse colírio extraordinário. A região ali era formada por 3 cidades, né? Eu falei rapidamente no início, a quilometragem de uma cidade para outra com relação a Laodiceia, mas havia uma região importante ali, mais centralizada, né? Formada por 3 cidades, Colossos, Hierápolis e a própria Laodiceia. Elas fechavam ali um triângulo, né? Fazia esse trajeto aqui. Então, em Colossos, a cidade de Colossos, ela era famosa pelas suas águas frias. Haviam lagos, né, como piscinas de águas muito geladas, onde as pessoas passavam, os peregrinos, os viajantes, iam para Colossos e aí se refrescavam, né, de todo o calor, de todo o que atravessaram o deserto naquelas águas frias ali de Colossos. Em Hierápolis, as águas já, devido à sua localização, eram quentes, eram águas térmicas, né? Ainda se hoje se olha na internet, se procura algumas imagens lá da cidade de Hierápolis, vai se encontrar piscinas, né, formadas pela natureza devido à área de vulcões, onde durante o tempo esses vulcões ficaram extintos, mas deixaram internamente ali no subsolo essas piscinas de água quente, tá certo? Então, esse curso aí entre Colossos e Hierápolis, que fazia esse triângulo, levava até Laodiceia. E nessa época, Laodiceia era desprovida de um sistema de abastecimento de água. Ela tinha esse problema muito sério, uma cidade que ficava mais abaixo de Colossos e Hierápolis, e ela tinha problema com água. Então, o que acontecia ali por parte das autoridades romanas, na ajuda dos aquedutos, da encanação? Vinha a água de Hierápolis e vinha a água de Colossos, e fazia como que um Y, assim, saindo das 2 cidades, se encontravam no meio do caminho, se juntavam e descia pelo cano principal até a cidade de Laodiceia. Por isso, era uma cidade conhecida por ter água morna, né? Águas quentes de Hierápolis e águas frias de Colossos abasteciam a cidade de Laodiceia, certo? Então, essas águas dessas outras 2 cidades, que eram terapêuticas, se encontravam e acabavam em Laodiceia. Mas aí é interessante que o Senhor Jesus Cristo, né, no escrito de João, lá no versículo 17, do capítulo 3, ele vai dizer assim, contra Laodiceia, que Laodiceia diz: sou rico e próspero e não preciso de coisa alguma. Né? Vamos ver essa relação aí. A igreja que deveria transformar a cidade de onde ela era situada, no entanto, ela se conforma com a cidade, com o seu apogeu, com o seu comportamento, né? Ela age e pensa igual à cidade. Esse era o grande problema. Para eles, a prosperidade era prova de aprovação divina, né? Como muitos hoje ainda acham que por ter bens, né, por ter uma estabilidade muito boa, isso é diretamente e apenas a bênção divina, como se outras coisas não fossem. Então a igreja, com isso, ela se torna orgulhosa de riquezas, né, satisfeita com suas próprias conquistas, estavam tão contaminadas pelo pecado, né, do orgulho, da autossuficiência, que percebemos não haver também nessa carta algo que vai atenuar esse pensamento da igreja de Laodiceia, nenhuma perseguição por Roma. Por exemplo, você lê a carta e não vê João escrevendo: vocês estão sendo perseguidos pelos romanos, há perseguição por outros povos e estão pressionando vocês. Não há isso. Não há aparente dificuldade também com os judeus, não é? Como outras cartas onde havia a sinagoga de Satanás, o trono de Satanás, que eram judeus que se diziam cristãos e não eram, também não está perturbando a cidade de Laodiceia, ou muito menos a igreja. Não havia aqui também no relato do texto falsos mestres dentro ou fora da igreja, ou seja, Laodiceia era muito parecida aqui com Sardes, né? Um exemplo de cristianismo de nome, mas completamente acomodada, né, com as questões do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nos faz pensar acerca de alguém morno, né, ou de uma igreja morna, como
a Laodiceia foi acusada aqui, um indivíduo, uma pessoa morna, né, não é aquele que tem pouca paixão por Deus. Fulano não ama o Senhor, se vê que ele tem uma expressão morna, ele é morno. Não é isso, mas é pior ainda. É aquele que perdeu a sua dependência de Deus. É aquele que não se importa mais em achar que ele depende de Deus, que ele precisa da ajuda do Senhor. Né? Uma igreja com esse pensamento, ela está perdida, ela está arrasada. É aquela que diz que não, eu não preciso de Deus mais, então tudo realmente está perdido para ela. Né? Isto é uma demonstração de arrogância plena aqui. Então, essa igreja acreditava não ter nenhuma necessidade de Cristo, né? Já que tudo que ela tinha era o necessário para ela. Sardes, quando a gente se lembra da igreja de Sardes, lá por exemplo, ainda tinha um remanescente que tinha preservado a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Se você voltar lá ao capítulo 3, no início, no versículo 4, você vai ver o apóstolo João falando acerca dessa cidade, e ela tinha ainda esse remanescente, alguns irmãos que eram fiéis e servos ao Senhor e que dependiam de Cristo. Mas Laodiceia era completamente diferente. Laodiceia, toda a igreja estava completamente indiferente a Deus. Né? A cidade de Laodiceia influenciou profundamente a igreja e trouxe aí um sentimento mortal para a vida espiritual da igreja. Trouxe uma situação muito difícil. Então, viver no mundo, irmãos, e não se livrar do mal, né? O mal que Jesus lá em João 17:15, na sua oração sacerdotal, ele intercede por nós, não se livrar desse mal estando aqui é fatal para nós, é fatal para a igreja, né? Fatal para aquele que é servo do Senhor. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, diz a palavra. Lá no versículo 16 também do capítulo 17, lá do Evangelho de João. Então, nós devemos e precisamos nos santificar. A igreja precisa disso. Precisa estar separada. Não é sair do mundo, se ausentar, dizer, não, eu não chego perto mais da comunidade, da sociedade, porque eu não faço parte dali. Não é isso. É estar lá, mas não ser igual. Não é? Não fazer as mesmas coisas. Né? Devemos nos lembrar aí do Salmo 1, acerca daquele que não se contamina com o pecado, apesar de estar sentado lá com pecadores, mas ele não deve fazer a mesma coisa. Então, é preciso se santificar pela palavra da verdade de Deus. É o que o Senhor vai usar na sua palavra lá em João 17, agora versículo 17. É a palavra que nos torna fortes no mundo em que vivemos. É a palavra de Deus que torna a igreja forte nesse mundo em que ela está inserida. Então, de todas as cartas às igrejas da Ásia, aqui como é relatado no texto, essa aos de Laodiceia é a mais pesada. É onde tem a maior advertência de Jesus Cristo acerca dos crentes a quem o Senhor escreve. Jesus não faz aqui nenhum elogio à igreja. Veja, você olha as outras cartas, você vai ver elogio e advertência. Elogio e advertência, e 2 cartas sem advertência alguma, apenas elogios. Né? Nós vimos Filadélfia e Esmirna. Mas Laodiceia é o problema. O problema profundo aqui de Laodiceia é que não há nenhum elogio, há apenas advertência. Esse é o grande problema dela. Né? E, para piorar, a única coisa boa era a opinião da própria igreja sobre ela mesma. Né? Ela se achava autossuficiente, ela se achava boa demais. E mesmo assim, essa opinião sobre ela, dela mesma, era uma opinião falsa. Ela achava que estava bem, mas na verdade estava completamente destruída espiritualmente. Né? Portanto, além da necessidade de saúde espiritual, eles estavam ausentes da realidade. Qual era a realidade? Que precisavam extremamente do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles precisavam ter uma função. Jesus estava apontando aqui para os irmãos em Laodiceia que eles precisavam ter uma função e eles não tinham. É um dos pontos que aqui a gente vai entrar mais propriamente nos textos da carta a Laodiceia, e eu quero destacar para que vocês não percam esse entendimento de que a carta de Jesus à igreja de Laodiceia não está falando aqui de nível de espiritualidade, onde a gente vai ver acerca de quente ou frio e daquele que está morno. Isso aqui nunca foi, nunca será nível de espiritualidade. Né? Nos nossos dias nós temos aí
algumas falácias de igrejas frias, ó, por causa disso, porque deixa de fazer aquilo, igrejas quentes porque faz isso, porque faz aquilo. Não é nível de espiritualidade. Isso aqui é funcionalidade, é função, né? Função terapêutica, ou faz, né? Ou ajuda, ou conforta, ou consola, ou não serve. Isso aqui é funcionalidade. Então guarde essa informação importante. Por isso lá no versículo 17, acompanhe na Bíblia, do capítulo 3, Jesus está acusando aqui a igreja de dizer que ela é rica e próspera, né? E ela está se autodizendo: eu sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Essa é a advertência de Jesus, que eles tenham cuidado com o que eles estão dizendo. Eles não percebem que são infelizes, miseráveis, estão pobres, cegos e também estão nus, né? Está lhes faltando alguma coisa importante. Lendo esse texto, irmãos, imaginamos que pior do que estar doente é achar que tudo está bem e que não precisamos de remédio, não é isso? Aquele que está doente, terminal, está lá por um fio, ainda acha que está tudo bem, está tudo correto, que ele não precisa de médico, não precisa de hospital, não precisa de coisa alguma. Só se beneficia da graça de Deus, irmãos, quem reconhece que precisa de salvação, né? Só vai receber o benefício da graça do Senhor aquele que de fato entende e percebe que precisa da graça de Deus. Mas Laodiceia, além de doentes aqui, não estavam vendo a própria realidade. Não conseguiam se enxergar como praticamente mortos, né? Eles não estavam vendo isso. Então, sem saúde e cegos, né, eles se tornam infrutíferos, né? Uma fruteira, uma árvore que está doente, que está leprosa, que está com fungos, ela certamente vai ser infrutífera. Ou ela vai dar frutos podres, né? Ou ela não vai dar frutos, ela não vai conseguir vingar nada ali, certo? Ela não vai ter, no final das contas, qualquer utilidade. Nós nos lembramos daquela figueira que o Senhor Jesus passa no caminho, tem fome, e olha e vê uma figueira extremamente frondosa, bonita, com folhas viçosas, tudinho, e ele imagina, bom, tem frutos, né? Eu vou matar a minha fome ali, ela tem o que dar. E quando ele chega lá, não há fruto algum. Então, a aparência enganava, né? Havia uma hipocrisia naquela árvore que dizia que tinha frutos e que poderia alimentar as pessoas, mas na verdade não tinha nada, era só a aparência. Então Laodiceia estava com essa mesma linha de pensamento, né? Estava assim. Então o texto aí, um outro texto, versículos agora 15 e 16 do nosso texto de Apocalipse, o Senhor Jesus diz que sabe de tudo que essa igreja faz, né? E ele destaca aqui de que ela não é fria nem quente. E o desejo dele era que fosse ou uma ou outra, menos que fosse morna, né? Porque ele diz que a água morna, ela não é quente nem fria. O desejo do Senhor era de vomitar da sua boca essa igreja, não é isso? Então, a chave aqui para se interpretar a afirmação de Jesus está na geografia daquela região. É o que eu venho explicando no início, a panorâmica, mas eu quero entrar num detalhe rápido para que vocês entendam por que Jesus diz isso. Você não é quente, você não é fria, você é morna, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, por que essa expressão de Jesus? A resposta está aqui, na geografia da região. Essa é uma maneira clara da gente poder entender as cartas do Apocalipse, principalmente essa escrita à igreja de Laodiceia. Lembrando que Hierápolis abastecia Laodiceia, não é? Era conhecida por suas águas quentes, medicinais, que trazia cura às pessoas. Colossos também abastecia a Laodiceia, só que essa cidade era famosa, era muito conhecida pelas suas águas refrescantes, frias. Então, o que Jesus está afirmando aqui? Ele está afirmando que enquanto a água quente de Hierápolis serve para curar e a água fria de Colossos serve para refrescar, a água morna de Laodiceia não tem utilidade. Então veja, não é nível de espiritualidade, é função, é funcionalidade, né? Ela não está servindo para nada, não serve para refrescar e não serve para curar, mas ela só serve para adoecer, porque pense você pegar uma água extremamente morna e botar para dentro, né, beber, engolir, o resultado vai ser
vômito, vai ser náusea, vai ser o desejo de você botar essa água para fora, tá certo? Então, a intenção aqui da água morna é provocar vômito, né? Melhor seria, o Senhor Jesus diz, que vocês fossem frios para refrescar ou fossem quentes para curar. Mas vocês são mornos, por isso estão causando náusea. Então, diante desse diagnóstico principal aqui, que é o centro da mensagem de Laodiceia, funcionalidade, não esqueçam mais disso, funcionalidade e não nível de espiritualidade. O Senhor Jesus apresenta a cura, vai apresentar a cura, depois que ele dá o diagnóstico aqui, né? É necessário ouvir o remédio do Senhor Jesus Cristo, aquilo que ele está dando para aquela igreja. Então, quando olhamos o texto, analisamos, né, nós infelizmente não sabemos se a prescrição dada pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que ele passou como cura, foi seguida pela igreja, né? Não há esse relato pelo apóstolo João de que eles tenham ouvido e tenham seguido e tenham tido como resultado a cura disso, né? Se eles seguiram corretamente as orientações do Senhor, né, se deram bem, né? E isso nos traz a advertência de que vale a pena e devemos sim ouvir o que Jesus tem a nos dizer acerca desse diagnóstico. Então, assim como disse a Laodiceia, também é necessário nós ouvirmos com muita atenção, tá certo? Então, hoje eu não sei qual é o seu estado espiritual, né, nessa manhã. Isso é algo que apenas Deus sabe, né? E só Ele pode mostrar a você, só Ele pode dizer a você, a sua igreja, qual o estado espiritual em que sua igreja está ou que você está. Porque só Ele sonda os corações, eu não posso fazer isso. No entanto, o Senhor Jesus nos dá um detalhe aqui importante, quando Ele nos orienta a não julgarmos, né? Eu não posso julgar, porque eu não conheço o coração de ninguém, mas Ele nos dá um detalhe, dá esse detalhe a mim e a você, quando Ele fala dos frutos, né? Ele nos dá essa capacidade de podermos aí nos autoavaliar, usando a palavra de Deus como uma regra de você ver lá e poder diagnosticar qual o teu problema, qual o problema da igreja, ou qual o teu problema principal, entendeu? Então, ele faz isso por meio dos frutos, né? Por meio dos frutos. É por meio dos frutos que nós sabemos se estamos doentes ou se estamos sadios. Se uma árvore é boa ou se ela é má. Não é? Se uma igreja está doente ou se ela está saudável. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 20, também Lucas 6,44, nós vamos ver esse diagnóstico, essa dica do Senhor Jesus Cristo. Não é? Com relação aos frutos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 5, 19 a 23, vai constatar essa bússola que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Quando se segue aí os desejos da natureza humana, por exemplo, os resultados vão ser extremamente claros. Quando se está doente, né, a lista daquele que está doente, a lista dos pontos, né, principais dessa doença, ela está na imoralidade, você vai ver lá em Gálatas 5, 19 a 23, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festas desregradas, né? E outros pecados aí semelhantes. É o que Gálatas vai relatar lá. Então veja o diagnóstico terrível de uma pessoa doente. Quantos pontos aí a serem tratados. Porém, né, quem pratica as coisas do Espírito, né, quem está sadio com aquilo que o Espírito tem colocado no coração, já tem uma outra postura. Né? Veja, o que é o fruto do Espírito aí agora, em contrapartida aos frutos da carne? É que ele produz amor, alegria, paz, paciência, amável, a amabilidade, a pessoa ser amável, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então,
Se você procura ver essa lista e constatar o que é que está no seu coração, qual a prática do teu coração, você vai saber se está doente ou se está saudável. Analisando em cima desses textos aqui acerca de uma igreja, também você consegue perceber se ela está saudável ou se ela está doente, assim como estava a igreja de Laodiceia. Então, olhando aqui para esses valores e comparando com a nossa vida, como é que estamos? Né? Como é que está a nossa igreja? Devemos ouvir atentamente a prescrição da cura do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos traz agora, a partir do versículo 18 aí, da nossa Bíblia, da sua Bíblia. Ele diz assim: eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então você será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de tua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Veja que coisa interessante, lembrando aqui do detalhe do colírio, né? Por que Jesus usa a ideia do colírio, fala nisso? Porque lá na cidade de Laodiceia, lembra-se daquela fábrica de colírios, ali com a medicina avançada para aquela época, né? Naquela época do século I, onde eles se sentiam abastados de terem o melhor colírio da região. Eles tinham o melhor colírio, mas estavam cegos. Olha que coisa interessante, né? Jesus faz uso desses detalhes que faziam parte da cidade e também da sua geografia para apontar os erros da igreja. Então, a cura que ele, após falar essas coisas, indica e fala aqui para a igreja, e que a igreja deve tomar conhecimento, é o primeiro deles, adquirir valores espirituais, é o que diz aí no versículo 18. Há um conselho, né? um conselho da parte de Jesus Cristo, mas um conselho em forma de ordem, né? Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado, assim você estará rica, né? Só se tornará rica com o meu ouro, com as minhas coisas importantes, minhas bênçãos espirituais, e não com o que você acha que tem. Então, nosso tesouro deve ser o tesouro celestial, como está lá em Mateus, capítulo 6, 19 a 20. Valores do reino, não valores da terra. Então, adquira valores espirituais. Segundo, ele também manda acumular virtudes espirituais, ainda aí no versículo 18, quando ele está dizendo que compre roupas brancas, para que você não se envergonhe da sua nudez. Tá certo? Então, a nossa salvação em Cristo, né, deverá produzir em nós e através de nós justiça. É o que o profeta Isaías, lá no seu livro, no capítulo 61, versículo 10, vai falar sobre isso. Né? Então, hábitos e práticas santificadas, baseadas em quê? Nas Escrituras, não naquilo que eu tenho, não naquilo que eu possuo, não naquilo que eu enriqueci, mas sim nas coisas voltadas ao reino de Deus. Então, em terceiro lugar também, ele orienta para que essa igreja deseje ver espiritualmente. É a parte ainda do versículo 18 que ele vai falar acerca do colírio. A igreja precisa ter olhar espiritual e não achar que o olhar terreno tem o seu valor e que está enxergando todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo, nos Evangelhos, diz que as coisas espirituais se discernem, né, se entendem, se compreendem espiritualmente. Então, é como se ele dissesse assim, e ele diz: aquele que é espiritual enxerga espiritualmente e entende as coisas do céu. Aquele que não é espiritual, ele não entende as coisas do céu e só vai perceber muito mal as coisas aqui da terra, mas isso não tem tanto valor quanto as espirituais. Então, ele orienta para que essa igreja compre também esse colírio que vem dele, né, para aplicar aos olhos a fim de enxergar. Então, nossa salvação em Cristo deve nos fazer enxergar o mundo com os olhos da fé. Certo? O colírio de Cristo é os olhos da fé, como Paulo vai falar lá em Romanos 1,17, né? Que aquele que crê em Cristo, ele vive pela fé. O justo viverá pela fé, viverá enxergando o mundo, a si próprio e as coisas do reino de Deus com os olhos da fé, tá certo? Com esses olhos espirituais. Então precisamos enxergar as pessoas com os olhos da graça, precisamos da compaixão e da misericórdia de Deus para enxergar todas as coisas com os olhos da fé. Agora, pergunta: como adquirir esses valores espirituais? Né? Como é que fazemos isso? Como acumular virtudes espirituais? E também como desejar, né, ou almejar visões espirituais.
Primeira coisa que o Senhor diz aqui para nós, e disse para aquela igreja de Laodiceia: arrepende-te. O arrependimento diante de Deus é a primeira coisa para se adquirir esses valores espirituais, essas virtudes espirituais, e também começar a ter a visão espiritual das coisas. Então, arrepender-se é o primeiro ponto. Versículo 19 aí do capítulo 3. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso, né? Observe com zelo o que você precisa fazer. E o que é? Arrepender-se. Se curve diante de Cristo em busca da graça e da salvação. É isso que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, dizendo para mim e para você e para a igreja no geral. Arrependa-se do seu orgulho. Caso haja orgulho, autonomia, autossuficiência, arrependa-se disso, porque você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar doente espiritualmente e vai acabar morrendo se você disser que não depende de Deus para coisa alguma. Não pode ter autonomia, tá certo? A fé, ela é dependente de Cristo. Faça também, além de arrepender-se, né, alegrar-se, é o que o Senhor vai dizer aí. Alegre-se com o Senhor, alegre-se comigo. Diz lá os versículos 21 e 22 do capítulo 3. Esse vitorioso, né, que depende de Deus, esse que se alegrará no Senhor, ele se sentará com o Senhor no seu trono. Veja o que ele diz aí. Assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em meu trono, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ouça a minha advertência, certo? Abra os ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor está dizendo às igrejas. Então, há muitos detalhes, irmãos, há muito mais acerca de ponto a ponto aqui, de versículo a versículo, que nós poderíamos trabalhar aqui, mas como eu venho falando desde o princípio, não há tempo, não é? Teríamos que estender a uma semana ou mais cada carta, para que a gente trabalhasse direitinho, mas o cerne aqui da questão da igreja Laodiceia, como foram de todas as outras que a gente falou, da mensagem, da essência da mensagem, a mensagem central a cada igreja, logo depois de perceber e ver a sua panorâmica, é o que eu trago para os irmãos aqui acerca da igreja de Laodiceia, tá bom? Então, o segredo aqui para você interpretar direitinho essa carta, ou essas cartas, as outras cartas também, é trabalhar a panorâmica de cada carta. Nunca leia a carta de todo jeito. Pegue ela e vá lendo o texto, terminando, chega lá no final, e você não entendeu nada. O segredo é você procurar entender a história daquela cidade primeiro, entender a cultura, entender a sua política, um pouco da religião, o que gerava riqueza ou não, qual a importância da cidade. O segredo está em estudar a geografia e o seu contexto, tá certo? E os seus detalhes com relação a isso. Você começa por aí. Depois, quando você for entrar propriamente na questão da carta, do que Jesus está falando para cada igreja, né? Esse é um detalhe importante para você estudar as cartas do Apocalipse e também todo o Apocalipse. Então, o Apocalipse deixa agora de ser tão místico e tão misterioso, né? Eu não estou dizendo que ele não é complexo, ele é sim complexo, ele tem as suas dificuldades. A gente precisa entender muito a interpretação, procurar informações, para a gente poder chegar no que João estava dizendo, amando do Senhor Jesus Cristo, né? Como é que você lê o Apocalipse? Agora você, por essas cartas, começa a entender, essa foi a minha intenção, de fazer você começar a entender como é que você lê todo o Apocalipse, a partir da leitura e interpretação das cartas das 7 igrejas. Entendendo o seu contexto, depois você vai chegar na mensagem central da igreja. Porque o Apocalipse há muita linguagem, figura de linguagem, há muitas visões, há metáforas, né? Então, como é que a gente entende isso? Afinal de contas, é uma leitura de 2000 anos atrás. A distância linguística para conosco, a distância de cultura, né? A distância de vários outros detalhes é muito grande. Então, como entender no nosso século XXI, né? No ano em que estamos, algo que foi escrito há tanto tempo atrás, né? Dentro de um contexto do século I, onde naquela região agia-se assim, falava-se daquele jeito, pensava-se dessa maneira. Então, a gente precisa entender isso para podermos entender por que Jesus fala daquele modo àquela igreja. E a gente viu uma das cartas mais claras nesse detalhe, com relação ao que Jesus escreve à igreja, para que venhamos a entender a sua mensagem,
é que o Senhor Jesus usa toda a geografia da igreja, usa a parte da cultura, usa a parte daquilo que ela tinha de bom e que trazia importância para ela, né? Então veja, Jesus trabalha outras cidades próximas para poder mandar a mensagem central, que era de funcionalidade, certo? De funcionalidade, né? Entendendo as águas frias de uma cidade com as águas quentes de outra, acabava se juntando à cidade de Laodiceia, onde ali tornava-se essas águas mornas. Veja, Jesus usa a geografia para dizer que ela é morna, que ela não tem função. Coisa interessante, importante para nós, tá bom? Então, irmãos, não sejamos como a igreja de Laodiceia, né? Tenhamos essa visão aqui da carta que o Senhor Jesus Cristo escreve a ela. Não tenhamos a mesma postura, né? Ser morno é ser imprestável. Ser morno não tem função, não serve para nada a não ser para vômito, né? Para ser extirpado da boca, como o Senhor Jesus Cristo coloca aqui. Quem é quente cura, mas olha, não é quente por função, por questão de nível de espiritualidade, tá? É por função. Quem é quente cura, quem é frio refresca e também traz cura, né? Porque o gelo, ele em alguns hematomas ou edemas, ele vai desinchar, ele vai trazer também cura, né? Aqui é funcionalidade, tá bom? Quem é morno causa vômito em Deus e também no próximo. Por isso, a necessidade aqui é de arrependimento em Cristo Jesus em primeiro lugar, e em segundo lugar, como mensagem central da carta a Laodiceia, seja funcional, tenha uma função. Essa é a mensagem de Jesus a Laodiceia, essa é a mensagem de Jesus para mim e para você, para a nossa igreja, para a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós queremos agradecer, irmãos, pela paciência de todos aqueles que nos acompanharam durante toda essa semana, né, pela dedicação, muitos que entraram várias vezes ou entraram praticamente todos os dias para acompanhar a cronologia das cartas, né, uma após outra ali dentro do seu contexto, dentro da sua mensagem. Há outros que infelizmente não puderam, entraram em uma carta e outra não. A gente entende, sabe, dos compromissos, da dificuldade de cada um, né? Mesmo com essa pandemia nos fazendo ficar em casa, mas os afazeres não terminaram. Então, mas mesmo assim, eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, pela vida da Igreja de São Paulo, pela vida de outras igrejas do nosso presbitério e fora dela, e também de outros irmãos e irmãs que são de outras denominações, mas que nos acompanharam carinhosamente nesses estudos. Eu peço ao Senhor que o Senhor vos abençoe, vos guarde, e lhes dê hoje um dia de bênção, de graça e de misericórdia. Lembrando que mais tarde, às 19 horas, nós teremos o culto, traremos a mensagem da palavra do Senhor, no culto ao Senhor. Hoje é domingo, então prepare-se cedo, se organize, né? Almoce no horário, jante no horário cedo, para que às 19 horas, quem puder estar conosco, em nome de Jesus esteja, para que a gente louve, adore e ouça a palavra do Senhor, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, vamos ter uma palavra de oração aqui no final, mais uma vez, como de costume fazemos durante toda a semana, e vamos encerrar agradecendo a Deus por esse momento. Vamos orar. Ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pelos dias de vida que o Senhor nos concedeu, para que pudéssemos estar juntos, ouvindo da Tua palavra. Obrigado pela semana que passou, Senhor, todo o Teu cuidado, consolo e conforto em todos os momentos de dificuldade e durante essa grande dificuldade e calamidade que estamos passando, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado para conosco, pela provisão do alimento, pela provisão do trabalho, pela provisão do vigor, né, e da saúde para aqueles que buscam trabalho, que o Senhor abra portas de emprego para esses. Ó Pai querido, nós te agradecemos pelo café da manhã, por acordarmos hoje, por abrirmos os nossos olhos. Isso é um milagre de Deus para a nossa vida. Obrigado, Deus, pelo dia que certamente já preparaste para nós, até o nosso deitar novamente mais tarde. Abençoa já de antemão o nosso alimento na hora do almoço. Abençoa todos os irmãos e irmãs, a toda a igreja, a todo o teu povo, para a glória e louvor de Jesus, para que possamos estar aqui mais tarde louvando e adorando o teu santo nome, segundo a tua vontade. Nós pedimos as tuas bênçãos e te agradecemos por tudo, Senhor, pelo que nos deste essa semana e nos deste hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, tenham
bom dia de domingo, uma boa tarde e até a noite, assim se Deus quiser.